Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AZQ11 da AZQuest. E por que iremos falar dele? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a vocês porque eu estou falando dele hoje. No momento a cota dele está custando R$ 9,46. Nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 9,23, ou seja, bem próximo do valor atual. E nas últimas 52 semanas, bateu uma máxima de R$ 10,03. Detalhe, esse fundo foi lançado na bolsa em dezembro do ano passado. Ou seja, basicamente ele tem 7 meses na bolsa. Esses R$ 10,03, basicamente, foi no início do lançamento dele na bolsa. Foi no momento do IPO. O dividend yield realmente dele está muito bom. Você vai dizer, 8,46 é bom? É, porque só são basicamente 6 meses que ele está distribuindo dividendos na bolsa, apesar de ter 7 meses. Então, para esse período tão curto de tempo, é um dividend yield bom. A gente pode dizer que, basicamente, se fosse 12 meses, ele estaria pagando o dobro. Ou seja, na faixa de 17%, o que seria um dividend yield muito top. E mesmo com tudo isso, ele, no momento, está com uma desvalorização de 5,68%. Aqui a gente vê quando ele começou a ser negociado na bolsa. No dia 21 de dezembro, a gente viu que ele bateu a mínima dele bem aqui, ó. No dia 27 de janeiro, depois desse momento de mínima, ele subiu muito, né? Você vê que ele conseguiu desvalorizar, olha aqui, várias vezes uns pontos como fosse máxima, nessa faixa aqui de 9,90, 9,90, olha aí, ó. 9,90 ele bateu 3 vezes 9,90 e a gente pode dizer que ele ganhou dessa mínima até esse valor de 9,90, ele ganhou 7,26%. Mas você vê que depois ele caiu de novo. E no começo aqui de abril ele estava negociando nesses valores aqui na faixa de 9,30 e pouco, abaixo do valor atual. Voltou a subir, voltou a cair, voltou a subir e aqui bateu mais um valor alto, digamos assim, 9,71 no dia 30/6. Só que no próximo dia útil, dia 3 de julho, ele caiu de 9,71 para 9,43. Esse dia era data X. Sabe quanto é que ele distribuiu? Apenas 10 centavos. Foi a segunda pior distribuição de dividendos do fundo desde a criação dele. Pior só do que a de janeiro desse ano, que foi a primeira distribuição de dividendos. Normalmente, quando o fundo distribui pela primeira vez, ele distribui pouco. Se eu não me engano, ele distribuiu 7 centavos. A gente vai ver daqui a pouquinho. E agora foi o pior dividendo distribuído por ele depois do primeiro dividendo distribuído, que foi apenas 10 centavos. Caiu de R$ 9,71 para R$ 9,43. Foi uma queda de praticamente 30 centavos. 10 centavos da data X e mais 20 centavos, provavelmente porque o pessoal não gostou desses 10 centavos. O pessoal esperava que ele mantivesse mais ou menos a média dele. A média dele está na faixa mais ou menos de uns 13, 14 centavos. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Depois dessa queda, no momento ele voltou a subir e está 9,46, como a gente já viu. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,59, ou seja, ele está um pouquinho descontado. O P sobre VP dele está 0,99, ele tem 1% de desconto. Isso pode indicar que é um bom momento de compra? Pode sim. Mas lembrando que ele é um fundo, como eu falei, é um Fiagro, no caso, muito recente. Tem gente que não gosta de investir em fundos que tenham menos que 3, 4, 5 anos. Então, um fundo desse que tem apenas meses de vida, digamos assim, é mais arriscado do que o normal. Então, por isso, tem muita gente que prefere não investir. Gente que não tem medo, mete a cara aí. Mas o dividendo dele, até o momento, também não justifica tanto, né? A gente vê que tem vários Fiagros que estão nessa média aí de 18%, 19%, tem alguns até com 20% de dividend yield de Fiagro. E ele tá nessa faixa, como eu falei, cerca de 17%. Ele não tá com um dividend yield muito alto. De qualquer forma, considerando que ele é um fundo recente, ele tem 12.373 cotistas, é um número bom, bem bom, considerando que ele é tão novo assim na bolsa. Tem alguns Fiagros que têm mais de ano na bolsa, que os Fiagros mais antigos vão completar 2 anos daqui uns 2, 3 meses. É mais ou menos isso, daqui uns 2, 3 meses os Fiagros mais antigos estarão completando 2 anos. E tem alguns desses Fiagros que, mesmo sendo mais antigos, ainda estão mais ou menos nessa faixa aí, não tem tantos cotistas assim, mesmo sendo fundo de base 10. Aqui a gente vê que o rendimento mensal médio nesses poucos meses de vida dele é 13 centavos. E a liquidez diária dele, média, é boa para um fundo tão recente, como eu falei. A 900 mil é uma liquidez diária boa. A gente recentemente mostrou fundo, Fiagro no caso, que eu acho que estava com liquidez diária abaixo de R$500 mil. E esse aqui está 903 mil. O dividendo distribuído em maio, que foi pago em junho, foi de 13 centavos. Aí sim, um dividendo de respeito.
que corresponde a um yield de 1,35%, um yield muito top, e que a maioria dos fiagros faz. A maioria dos fiagros é nessa faixa de 1,30 e pouco, quando dá um mês ruim, 1,20 e pouco, mas os melhores dão 1,40 e pouco, 1,50 e pouco, os top dos tops fiagros nessa faixa, acima de 1,40, mas normalmente não é regular. É 1,40 no mês, 1,30 no outro, 1,20 no outro, fica variando. Só que nesse mês foi bem ruim, apenas 10 centavos, o que corresponde a um dividend yield de apenas 1,03, que é um dividend yield bem fraco para um fiagro. Fiagro normalmente tem alguns que dão nessa faixa? Tem, acontece. Eu tenho 8 fiagros na carteira, de vez em quando um fiagro dá nessa faixa de 1, mas é raro. Normalmente é um só no mês, dos 8 que eu tenho. 1% no mês, aí no outro já vai para 1,30. É mais ou menos isso, mas é difícil. Raro bater 1, né? E normalmente se revezam. É um fiagro que dá no mês 1%, no outro dá 1%, mas normalmente os ruins dão na faixa de 1,10. Normalmente o ruim mesmo é 1,10, 1,20. O normal, padrão, 1,30, 1,40, 1,50. Esse dividendo aqui se refere ao mês de junho, que vai ser pago agora em julho. E aqui estão todos os dividendos distribuídos pelo fundo nesses meses. Aliás, eu falei 7 centavos, eu vi 7 centavos, eu não sei, eu acho que eu vi 7 centavos, mas eu estava enganado, né? Primeiro dividendo distribuído por ele foi 15 centavos, não foi 7 centavos. Então foi um dividendo muito top. Já no segundo mês caiu para 13, que foi o valor do mês passado. Depois voltou para 15, depois caiu para 14. Depois caiu para 13 e agora foi para 10. Ou seja, na realidade, esse foi o pior dividendo distribuído pelo fundo na história dele. Nos 6 meses que ele distribuiu, esse foi o pior disparado, né? Vamos mostrar agora o relatório dele, do fundo. Por sinal, eu não gostei do relatório, eu achei um relatório muito esquisito, diferente dos fiagros que eu já analisei, foram vários fiagros que eu já analisei, né? Tenho analisado uns 10 fiagros, pra mim foi o pior relatório que eu já vi. Tem algumas coisas legais? Sim, tem. Tem muito mais coisa negativa do que positiva. Então, por isso eu não gostei desse relatório dele aqui, não. Como eu nunca li nada aqui do fundo, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o início foi em 2 de dezembro de 2022, ou seja, ainda falta 5 meses para completar um ano o fundo, tem 7 meses na bolsa, basicamente. A gente vê que a quantidade de cotas é 24 milhões e 37 mil. O gestor é essa AZQuest, a gestora no caso, e o administrador é a XP, a Administração Fiduciária. No momento que esse relatório foi fechado, que foi no final de maio, a cota valia R$ 9,62, ou seja, estava um pouquinho acima do valor patrimonial. O valor de mercado dele, que eu considero um fundo de tamanho pequeno, de porte pequeno, porque ele está abaixo de meio bilhão, mas ele sendo um fundo novo, 231 milhões até que é um valor ok, porque tem fundos mais antigos que são na faixa de 100 milhões. Ele já tem 231 milhões, pelo menos isso. Aqui o dividendo divulgado no mês de maio, pago no mês de junho. E aqui é o yield médio da carteira, que se a gente somar CDI mais 4,46%, dá basicamente 18%. Um pouquinho acima de 18%. Vamos ver, as coisas que eu não gostei, vou falar resumidamente. A primeira foi na parte do comentário do gestor, que normalmente o gestor fala sobre o que aconteceu no fundo. Ele não fala sobre isso, ele foi falar sobre uma estratégia que é usada pelo fundo, uma tal de kicker. Eu achei até interessante a estratégia, mas eu não acho que isso deveria fazer parte do comentário do gestor. A outra coisa que eu não gostei no relatório, várias páginas falando sobre um dos devedores dele, no caso a Esteio Rural. A história da Esteio Rural, como é a dívida dele com o fundo, que diz que é 25 milhões, mas daqui a pouco a gente vai ver que, pelo que ele mostra aqui, é só 18, aí eu não entendi. Lá ele fala que é 25 milhões, aqui ele vai mostrar 18, é um valor diferente. E aqui vamos à primeira parte do relatório que eu acho mais interessante, que são os resultados. Aí ele vai falar que pagou 13 centavos por cota, isso corresponde a um dividend yield de 1,35. Aí vai começar a falar algumas coisas interessantes que aconteceram no fundo, como a venda de 2 CRAs, um da AgroGalaxy e um da Solúbil. Essas duas aqui são famosas, que elas devem a vários fiagros, tanto a AgroGalaxy como a Solúbil, sendo o primeiro vendido a uma taxa muito próxima ao valor da emissão, aproveitando desta forma do carrego no período, e o segundo, ou seja, o Solúbil, com fechamento de taxa vendido a CDI mais 4,26% ao ano. Durante o mês de maio, houve um retorno de capital investido nos CRAs da carteira de recebíveis na ordem de 38 milhões.
demonstrando a qualidade da carteira adquirida que, mesmo em um cenário de queda do preço de insumos, é resiliente, inclusive antecipando pagamentos. Parte deste capital foi investido no CRA SIAP, ou seja, recebeu esse valor aqui de 38 milhões e já comprou mais esse CRA aqui do SIAP, garantindo veloz realocação em ativos dentro da estratégia, enquanto outra parte está reservada para novas oportunidades atualmente em estruturação para alocação em junho. No mês de junho, prevemos, olha, já a previsão, o recebimento de pelo menos 12 milhões em CRAs da carteira de recebíveis. E aí ele fala que aumentou a quantidade de cotistas. Pronto, os primeiros comentários interessantes que eu acho que vale a pena mostrar daqui do relatório. Ele vai mostrar aqui a DRE. Aqui embaixo, pessoal, a gente vê quais foram os recebimentos e aqui em cima a gente vê o valor da receita. É estranho essa inversão, né? Esses números somados vão dar o valor da receita. Esses números aqui embaixo vão dar o valor das despesas. Aí você vê que ele teve mais despesa do que receita. Você vê isso. E ficou com uma dívida, digamos assim, de 203 mil, um negativo 203 mil pelo regime contábil de caixa. A gente vai ver só o de caixa aqui. Isso aqui, com certeza, para ele fazer os pagamentos, que aqui está incluído a distribuição de dividendos, está aqui, ó, 3 milhões e 124 mil, ele teve que tirar do valor que ele tem em caixa. Ele tem cerca de 15% do valor em caixa, a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório. Considerando o patrimônio líquido dele, dá aproximadamente 35 milhões. Então ele tirou esses 203 mil do valor em caixa dele para pagar. Ou seja, ele pagou 100% do valor que ele teve de lucro na carteira nesse mês de maio e ainda aplicou mais 203 mil. Ele deveria, na realidade, ter feito uma distribuição de rendimentos menor, né? A lógica diria ele para ele fazer isso. Como, por exemplo, aqui nesses meses também, ó. Você vê que ele teve negativo 700 mil aqui, negativo 754 mil aqui, e mesmo assim ele pagou dividendos grandes, né? Nos valores mais interessantes. Eu acho que até para atrair mais clientes. Essa deve ter sido a ideia dele. Só que nesse mês aí deve ter dado de junho, que foi paga, vai ser pago agora em julho, deve ter dado números negativos também, e dessa vez ele não vou mais mexer no caixa não, agora vai diminuir os rendimentos. Então foi mais ou menos o que eles provavelmente fizeram, que a gente não sabe, a gente ainda vai ter que esperar o relatório do mês de junho para ver isso. Uma coisa que eu pulei, que eu me lembrei de voltar aqui para mostrar para vocês, é a taxa de administração, é 1,2 ao ano sobre patrimônio líquido, acima do normal. Normalmente os fiagros trabalham com 1% ao ano. E ele aqui é 1,2. Ele cobra uma taxa maior do que a maioria dos fiagros. E ele tem uma taxa de performance que é 10% sobre o que exceder 100% do CDI. E como você viu, normalmente ele trabalha com uma taxa acima do CDI. É basicamente sempre acima do CDI. É praticamente 18%. Então essa basicamente todo mês vai pagar essa taxa aí de performance, que é 10%. 10% nem uma taxa de performance muito exagerada, mas só que é em cima de um benchmark muito fácil dele bater. Isso aí não é legal. E ele já cobra uma taxa de administração alta, 1,2 ao ano sobre patrimônio líquido. Então, combinado essas duas coisas, eu posso dizer que as taxas dele não são muito legais, não. Esses valores estão altos, tanto esse como esse, principalmente considerando esse benchmark aqui, que ele bate todo o tempo, fácil, tranquilo. Então, toda a vida ele vai cobrar essa taxa de performance aqui. Aqui ele mostra os principais devedores dele. E são poucos, viu? Ele não tem tantas CRAs, até porque ele é um fundo recente. São apenas 15 CRAs na minha conta, o que é uma quantidade bem pouca. Tem gente, por exemplo, que eu já vi dizer que só acha interessante um fundo imobiliário, ou um fiagro, qualquer coisa, que tenha pelo menos 40 CRAs, no caso, ou CRIs. Ele tem apenas 15, são poucos ainda. Desses CRAs que ele possui, 18% estão nessa aqui pulverizado. Pulverizado, na realidade, são CRAs que tem vários devedores. O mesmo CRA é tipo vendido para várias pessoas. Então, isso diminui o risco, na realidade. Aí ele tem mais quase 14% dessa Stop, mais 9,5% dessa Solotec, mais 9,36% da Alvoar, mais 9,16% da SIAP, que ele acabou de comprar, como a gente já viu, 9% da Biopar, 7,58% da Esteio Rural, que foi aquela que eu falei para vocês, que ele fala sobre ela, que várias páginas do relatório falando sobre a história da Esteio Rural, da dívida que a Esteio Rural tem com o fundo, e que lá ele diz que é 25 milhões, aqui a gente vai ver que ele vai mostrar pra gente uma dívida só de 18 milhões, que se refere, segundo lá no relatório, na página que fala com detalhes, a um dos CRAs. É porque a Esteio Rural são dois CRAs.
Um de 18 e um de 7 milhões. Aí aqui no relatório só vai mostrar um dos CRAs que é de 18 milhões. Eu achei isso aqui muito estranho. Aí aqui ele mostra também mais 4,23 da AgroGalaxy e mais 1,63 da Solúbio, além desses 2,47 dessa Petras de Lima Teles. Aqui temos toda a lista de devedores do fundo. Aqui no cantinho os devedores. Aqui ele mostra o segmento. Aqui ele mostra como são os juros. Você vê que alguns são juros semestrais, ó. Aqui ele mostra o tamanho. Esse tamanho aqui, apesar de não estar claro, para mim isso aqui deve ser em reais. Ou seja, 22.985. Isso aqui deve ser a dívida com o fundo. Eu nunca vi um fundo imobiliário e nem um Fiagro colocar tamanho e não colocar a unidade dentro de um parêntese. Por exemplo, era para ter aqui R cifrão, para mostrar que isso aqui era em reais. Não tem. Aí mostra o vencimento, mostra as quantidades e mostra a taxa aqui. Ele mostra qual é a receita daquele devedor ao ano, provavelmente, a margem EBITDA do devedor, como é que está a dívida líquida sobre o EBITDA do devedor. Isso é algo legal. Eu achei interessante isso aqui. E aqui, nessa lista, ele não mostra quanto tem em caixa. Normalmente, os Fiagros e o fundo imobiliário colocam uma linha final aqui, que aí fala caixa. Aí coloca o valor que tem em caixa. Ele aqui não faz isso. E aí você vai me perguntar, e como o Adriano tu disse que ele tem cerca de 35 milhões em caixa? Por causa dessa parte aqui, tipo de ativo que ele mostra. No tipo de ativo ele mostra que tem 81% em CRAs, aí tem 3,11 em FDIC, ali em cima eu não vi FDIC, e tem mais, ó, 15,58 em caixa. Como o patrimônio líquido dele é 231 milhões, eu fiz mais ou menos as contas e dá mais ou menos isso. 15% em cima de 231 milhões vai dar mais ou menos aquele valor que eu falei para vocês. Eu voltei aqui só para ver o negócio do FDIC, que tem realmente um FDIC bem aqui, ó. Ele coloca FDIC. Pronto, esse deve ser o FDIC que ele tem, que é 7 milhões e meio. Provavelmente deve ser esse aqui o valor daqueles 3,1% que ele mostrou pra gente. Aqui nessa parte do relatório ele mostra exposição por segmento. Eu não vou ler isso aqui tudinho. Quem quiser dar uma paradinha e ler. São vários segmentos, então ele está bem distribuído em termos de segmento do setor do agronegócio. Ah, aqui está aquele valor que eu falei para vocês, ó. Eu sabia que eu tinha visto 7 centavos em algum lugar. Aqui mostra como ele tivesse distribuído 7 centavos em dezembro de 2022. Só que lá no site do Status Invest não mostra essa distribuição de dividendos feita em dezembro. Só mostra a primeira distribuição em janeiro. E normalmente eles mostram do ano anterior e do ano atual. Então era para mostrar esses 7 centavos pagos no ano passado e não mostraram. Então o primeiro dividendo distribuído por ele foi 7 centavos. Naquelas contas ali do site, com certeza não está considerando esses 7 centavos. Porque se tivesse esses 7 centavos, o valor médio distribuído não estava 13 centavos não, viu? Pode ter certeza que estaria mais baixo com esses 7 centavos. Eu sabia que eu tinha visto 7 centavos em algum canto. Tá aqui, no relatório para provar que eu vi 7 centavos. Aí as outras distribuições são todas as que a gente viu lá no Status Invest, ó. 15, 13, 15, 14 e 13. Só não tem a de 10 centavos, porque a de 10, como eu falei, vai sair apenas no relatório de junho, que vai ser provavelmente liberado no final desse mês de julho. Eles liberam mais ou menos quase com um mês depois do final do mês. E aqui nessa página ele mostra como é a distribuição geográfica do fundo. Então, você vê que é geograficamente distribuído praticamente no Brasil inteiro. Poucos estados não estão na distribuição geográfica, até porque tem a questão do pulverizado. Então, o pulverizado provavelmente tem vários agricultores que podem ser de várias cidadezinhas e de vários estados diferentes. A distribuição geográfica dele é muito grande, né? Quase o Brasil todo. E agora eu vou mostrar para vocês por que estamos falando desse fundo, finalmente. Exatamente porque você ia no último vídeo sobre aquele determinado tipo de ativo, no caso um Fiagro. O último vídeo de Fiagro lançado no canal foi o FGAA. Você vindo nele, você votaria aqui em qual Fiagro você gostaria que a gente analisasse. E a gente vê que duas pessoas, basicamente, colocaram tickets de Fiagro. A Vanessa, que o CPTR que ela pediu, e teve 3 likes. E o Mike, e teve 3 likes. Só que teve mais 2 likes, mas eu não vou considerar os dois, porque um foi meu. Aí eu não vou contar ele 2 vezes. Então, ele e o Los Místicos pediram. Então, na soma, eu vou considerar 4 votos contra 3 aqui do CPTR. Por isso, foi decidido para a gente fazer esse vídeo aqui. Só que, por causa disso aqui, se você olhar o FGA, 400, meus amigos, views. E dos 400 views, levou 3 pessoas, no caso, colocarem tickets e votação muito pequena. 3 votos aqui, um é meu, 2 dos outros. Aqui, 3 votos, um meu e 2 de outras pessoas, do Mike.
provavelmente de outra pessoa, e 2 aqui, um meu e um do Los Místicos. Pouquíssima gente participando. E por causa dessa pouca quantidade de gente participando, eu não acho que seja interessante manter esse tipo de escolha de fundos imobiliários, fiagros e ações para os nossos vídeos. Está prejudicando até a quantidade de views do canal. Então, por causa disso, a partir do próximo vídeo de Fiagro, quem vai escolher vai ser eu. Como a maioria dos canais acontece, né? A maioria dos canais não deixa o seu público escolher. Eu estava sendo bem democrático, mas não estava funcionando muito bem na comunidade do canal, porque tinha uma boa quantidade de pessoas, mas muito aquém da quantidade que deveria estar participando. Porque a gente está com um canal com mais de 1000 pessoas inscritas no canal e lá era tipo 50 pessoas participando. Uma quantidade muito pequena. Aqui nos comentários tem menos gente participando ainda. É pouca gente dando like e menos pessoas ainda comentando. Eu pensei que com isso aqui, a gente tivesse assim, 10 pessoas colocando tickets diferentes e aí esses 10 tickets tivessem assim, um com 20, outro com 30, outro com 40, mas não, a gente está tendo números ridículos aqui. 3 pessoas, 4 votos, 5 votos. Quando é muito, é 6 votos. É muito pouca gente participando. Então, por isso, a gente agora vai passar para esse novo critério que vai ser eu escolher o fundo que eu achar mais interessante para o canal e para dar mais views, porque a gente tá precisando de views. Eu gostaria de pedir para quem não for inscrito, se inscrever agora, deixar aquele likezão, ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!